O ChatGPT apresentou grandes novidades durante a última semana. ChatGPT com Canvas. Isso mesmo. Se você já se utiliza do Canvas, aquele programa que você faz qualquer tipo de edição de imagens, não tem nada a ver com isso. Neste vídeo eu irei te mostrar esta novidade no ChatGPT e como você pode utilizar no dia a dia para escrita e para codificação, fazer pequenos códigos também. Mas antes de começar este vídeo, vou deixar um convite para você. Outubro é o mês do meu aniversário. Eu vou deixar aqui um QR Code para que você entre no grupo de WhatsApp. Lá eu mando informações sobre gerenciamento de projetos e inteligência artificial. Eu não mando spam não, tá? Mas eu mando as informações mais relevantes. E neste mês tem algumas novidades se você quiser trabalhar na área. Então entre lá, é de graça mesmo. Então a notícia é esta, onde a OpenAI fez o lançamento de uma novidade para o ChatGPT, chamado Canvas. Esta notícia foi no dia 3 de outubro. E basicamente a intenção é que você se utilize melhor de um modelo mais treinado para dois tipos de funções específicas. A primeira, fazer escritas de texto, blog ou qualquer coisa relacionada a isso, ele irá te ajudar. E um segundo ponto é para codificação. Você que trabalha na parte de programação e faz códigos simples, o ChatGPT com Canvas irá te ajudar nestas pequenas codificações e também em outras funcionalidades, como por exemplo, comentar seus códigos. Então a OpenAI disse: estamos apresentando o Canvas, uma nova interface para trabalhar com o ChatGPT em projetos de escrita e codificação que vão além de um simples bate-papo. Antes você poderia fazer isso na tela do ChatGPT, agora ganhou uma customização um pouco diferente e eu vou mostrar para vocês. O Canvas abre uma janela separada permitindo que você e o ChatGPT colaborem em um projeto. Na verdade, se você já se utilizou do Cloud AI na função de artefatos, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima para que depois você assista. O Cloud AI já tem esta função, inclusive com algumas novidades a mais, você consegue até se interagir com o código, de maneira que ele execute na própria tela do seu navegador. O ChatGPT ainda não possui isso, mas já tem uma grande novidade por aqui. A questão, na minha percepção, é que a OpenAI está agora realmente prometendo alguns lançamentos, algumas melhorias e, de fato, lançando, até para poder pegar feedback das pessoas que são reais usuários. Coisa que a Anthropic, por exemplo, já fez com o Claude, já tem a função artefatos já faz um tempinho. Então, no caso de texto, o que o ChatGPT irá fazer para você? Bom, ele irá sugerir alterações, o ChatGPT oferece sugestões e feedbacks em linha, ele ajusta o comprimento do texto, se você quiser fazer um texto maior, um texto menor, ele altera o nível de leitura, o nível de complexidade, as palavras que você utiliza no seu texto. Adicione um acabamento final, ele verifica a questão de ortografia, a questão ali de clareza do texto e adiciona emojis, caso faça sentido para você no seu texto. Aqui estão algumas das funcionalidades no vídeo que foi demonstrado pela própria OpenAI. Então perceba que a carinha dele já fica muito mais como realmente um blog, um artigo. Você inclusive pode subir qualquer tipo de documento e pedir para ele gerar um texto baseado neste documento, o que já vai facilitar um pouquinho também. E aqui tem a questão de edição, a questão do tamanho, do nível das palavras que você vai se utilizar e eu já vou mostrar isso já já. Apenas para finalizar aqui a minha passagem sobre a notícia oficial, ele também ajuda na parte de codificação. E na parte de codificação, ele ajuda você a revisar o seu código, a adicionar logs, ou seja, insere instruções de impressão para que ajude você ali a depurar ou entender o seu código. Adiciona comentários. O pessoal que trabalha com programação sabe que comentar códigos é algo que 100% das pessoas entendem que é necessário, que faz sentido, porém, na prática, as pessoas acabam se esquecendo ou os comentários não são ali de grande valia. Ele corrige alguns bugs, então se tiver algum erro no seu código, ele vai procurar por isso. E uma funcionalidade que particularmente eu achei legal é que ele faz uma portabilidade de linguagens, ou seja, se você solicitar ou desenvolver um código em, por exemplo, JavaScript, uma questão muito simples, apenas ali selecionando a linguagem,
você vai conseguir transformar este seu arquivo, este seu código que estava em JavaScript em outras funções, como por exemplo, TypeScript, Python, Java, C++, PHP. Isso funciona de qualquer linguagem para qualquer linguagem aqui, tá? Então eu me recordo que no tempo da faculdade, quando eu fiz engenharia de computação, era um saco, você tinha que aprender ali a sintaxe de várias e várias linguagens de programação, onde na realidade o principal deveria ser a lógica de programação, é como você cria o seu código. A questão de sintaxe dava trabalho e tal, mas enfim, agora de uma maneira até relativamente simples você consegue fazer esta portabilidade do seu código para outra linguagem. Mas vamos ver na prática como isso funciona. Bom, eu estou aqui com o ChatGPT aberto. Importante dizer que ele só funciona para a versão paga do ChatGPT. Então, se você tem a funcionalidade paga, você vai conseguir utilizar desta nova funcionalidade. Aqui em cima, onde você seleciona os modelos do ChatGPT, perceba que tem uma função chamada GPT-4 ou com Canvas. Colaborar em textos e código ainda numa versão beta, ou seja, ainda está em teste, pode aparecer alguns errinhos, mas tudo bem, com o tempo a OpenAI vai melhorando isso. Então, já selecionei aqui a função com Canvas para que nós possamos testar. Então, eu fiz aqui um pequeno prompt falando, escreva um artigo da importância da inteligência artificial para gerentes de projetos. Inteligência artificial é importante para qualquer área, mas para gerenciamento de projetos existem algumas boas práticas que estão sendo divulgadas e isto vai te ajudar no dia a dia. Se você tem interesse sobre essa área, eu vou deixar o link para o grupo do WhatsApp e também está na descrição aqui do meu vídeo. Entre lá, é gratuito mesmo. Bom, enquanto eu fiquei falando aqui com vocês, perceba que ele já gerou este artigo informando as necessidades ou a importância da inteligência artificial para gerentes de projeto. Poderia ser qualquer coisa, eu poderia inclusive subir um arquivo para que ele fizesse o meu artigo baseado no meu arquivo, mas eu resolvi pedir manualmente mesmo. E perceba que aqui ele já divide a tela em dois, ou seja, na parte da esquerda tem ali o feedback, a sua conversa com o ChatGPT, e na parte da direita ele abre aqui como se fosse uma tela de interação, mais ou menos como os artefatos do Claude. Então, ele seguiu mais ou menos a mesma linha. E qual é a diferença? Bom, gerar texto ele já faz. Mas perceba que aqui eu posso editar qualquer parte do meu texto. Então, digamos que eu quisesse colocar a importância da inteligência artificial para gerentes de projetos em 2024. Então, perceba que eu, na própria tela, já consigo fazer esta edição. E vamos lá, agora vamos começar a brincar aqui um pouquinho. Ao clicar, por exemplo, aqui ao lado, neste balãozinho com mais, perceba que eu posso fazer uma interação com o ChatGPT. Então, por exemplo, eu posso editar, explicar, escreva um título mais criativo e impactante. Então, perceba que o que eu pedi é só mencionar o texto e ele vai fazer uma animação e vai mudar apenas o título, que foi o que eu selecionei. Então, ele gerou um outro título que seria Inteligência Artificial, a revolução silenciosa para gerentes de projeto. Então, perceba que ele fez a alteração apenas aonde eu selecionei. A grande sacada também é este botãozinho aqui embaixo, onde abrem algumas das possibilidades de sugestão. Então, a primeira coisa aqui é sugerir edições. Eu fiz o teste, eu não sei se é porque estamos na versão beta, talvez tenha uma certa instabilidade. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Muito bem, agora funciona. Então, qual que é a grande sacada? Quando eu pedi aqui as sugerir alterações, e perceba que ele fez a seleção de algumas partes do meu texto e ele deixou um balãozinho aqui do lado. Esse balãozinho é mais ou menos aqueles comentários que você provavelmente já viu no Word ou nas planilhas do Google ou no arquivo do Google, onde você deixa um comentário ali do lado. Ao clicar aqui, perceba que ele faz uma sugestão. Por exemplo, segundo o ChatGPT, eu deveria considerar explicar rapidamente por que a IA não é apenas uma buzzword para reforçar a credibilidade da afirmação. Entendi, faz sentido. Ao clicar em aplicar, perceba que eu aceitei a sugestão do ChatGPT e ele vai buscar apenas esse pedacinho para refazer esta frase e explicar um pouquinho melhor. Ou seja, mais do que um buzzword, a IA está se tornando uma ferramenta essencial para gerentes de projetos, pois oferecem capacidades reais de automação, entre outras coisas. Então perceba que ele fez a alteração só naquele pedaço. Aqui, por exemplo, ferramentas de IA podem gerar relatórios automáticos e tal.
Ao clicar na sugestão dele, ele fala: adicione um exemplo específico de uma ferramenta de IA que faz isso para tornar a afirmação mais correta e prática. Faz sentido, vou clicar aqui em aplicar. Então perceba que ele vai fazer a alteração apenas naquele pedacinho e ele sugeriu aqui ferramentas como o Power Automate da Microsoft e o Trello. Então veja que ele fez a inclusão. Então ele faz isso com o seu texto inteiro. Talvez seja interessante, porque é como se fosse um revisor mesmo. Mas vamos para outras funcionalidades. Então ao clicar aqui embaixo, existe a parte do tamanho, onde você pode ajustar o tamanho do seu texto. Você pode deixar ele maior, um pouco menor ou até bem menor mesmo, mais conciso. Então, eu vou deixar aqui no tamanho atual, mas ele poderia fazer a questão de aumentar ou diminuir o tamanho do seu texto. Existe aqui um outro que é referente ao nível de leitura. Então, sei lá, digamos que aqui na abertura do meu texto, eu clicasse aqui e pedisse para ele mudar o nível de leitura. Você pode ir até no ensino médio, universitário, pós-graduação, ou manter o nível de leitura, o ensino fundamental ou até a pré-escola. Digamos que eu coloque aqui o nível de pós-graduação para esse pedaço que eu fiz aqui uma sugestão. Eu percebo que no pedaço que eu sugeri, ele vai mudar ali com palavras e estruturação um pouquinho mais complexa. Em um mundo em constante transformação, onde a tecnologia permeia todas as esferas de nossa vida. Então perceba que ele já fez essa alteração. Apenas aqui uma observação para quem também é professor, né? Algumas dessas palavras não soam de maneira tão natural. Então, é claro que é uma sugestão, você é responsável pelo texto final que você está gerando, mas tome cuidado porque tem algumas palavras que meio que identificam que não foram geradas por um humano ou que tem ali algum tipo de probleminha. Mas vamos a outras funcionalidades. Aqui tem últimos ajustes, onde ele vai passar o texto inteiro e ele vai verificar a questão de gramática, pontuação, ele vai dar ali um polimento final. Então, ao clicar nessa função, eu submeto a função, ele vai ler todo o texto e ele vai fazer aqui uma pequena alteração, se tiver algum erro de pontuação ou alguma coisa do tipo, ele pode fazer estas devidas a alterações. Então ele está terminando aqui, fazer a leitura, pronto. Ele já fez uma revisão final do texto, aprimorando títulos de sessões, entre outras coisas. Por fim, você também pode adicionar emojis no seu texto. Nesta função específica aqui, eu achei que a OpenAI exagerou um pouquinho, afinal de contas, esta função de incluir emojis, inclui emojis demais, na minha percepção. Talvez eles realmente precisem fazer algum tipo de ajuste aqui. Mas tudo bem, caso você não goste dessa quantidade de emojis, eu particularmente também não gosto, eu posso vir aqui a qualquer momento e qualquer tipo de interação, então retire todos os emojis e volte à versão original sem os emojis. A qualquer momento eu posso fazer esse tipo de interação aqui e ele está voltando o meu texto para um texto original, então eu posso fazer esta alteração. A qualquer momento, se você for ou voltar e quiser fazer alguma restauração no seu texto, basta clicar aqui na versão anterior. Ele vai dar a sugestão de você voltar para o texto que estava ou manter a versão que você deixou aqui. Então, perceba que aqui você tem a sugestão de seguir adiante, voltar. Então não precisa ficar preocupado que a qualquer momento você pode restaurar o seu texto. E também a qualquer momento você pode selecionar um pedaço do seu texto e fazer uma interação com o ChatGPT, por exemplo. Você pode vir aqui e falar assim, deixe mais direto. Então você pode ir para ele, deixar no caso aqui mais direto, perceba que ele diminuiu a quantidade de textos e deixou ali de uma maneira mais direta. Isso vai ajudar bastante caso você escreva textos. Aqui uma outra e última funcionalidade, a qualquer momento você pode selecionar o título, por exemplo, e você pode incluir aqui negrito, itálico ou mesmo aumentar o tamanho, caso você queira deixar, por exemplo, um tamanho um pouquinho maior. E perceba que aqui você já meio que edita o seu texto sem ter que passar isso daqui para um Word, editar no Word ou coisas do tipo. Então isso já vai ajudar bastante. Esta é uma grande funcionalidade, apenas lembrando que você é responsável por seus textos ou tudo que você publica. Então isso daqui realmente vai te ajudar bastante, mas dê uma lida final, veja se faz sentido, veja se você concorda com tudo. Eventualmente até altere algumas palavras para que deixe mais a sua cara. Mas isso aqui vai ajudar bastante na criação de textos. Aqui eu abri uma janela nova só para mostrar a funcionalidade de programação.
Eu preciso fazer um vídeo mais específico sobre programação, como faz para rodar este código. Afinal de contas, diferente do Claude, ele não tem uma janela que roda o código direto, mas ele cria códigos muito bem. Então, eu vou criar um vídeo à parte para isso. Mas eu gostaria de incentivá-los a utilizar e testar esta funcionalidade nova aqui, só para não perder a notícia também, e incentivá-los também a seguir este canal, deixar o seu like, deixe seu comentário sobre se você está gostando das novas funcionalidades que o ChatGPT vem apresentado e se ele tem ajudado você no dia a dia. Então eu fiz um prompt bem simples aqui, que é cria um código em Python para um jogo de damas. Uma coisa bem simples, ele vai lá, divide a tela em dois, como a questão do texto. Veja que ele está gerando o código em Python na minha direita e ele está deixando aqui no lado da esquerda, eu deixo todas as interações. Então pronto, ele já fez aqui esta interação. Diferente do que nós temos no Claude, você não consegue rodar isso daqui no próprio navegador. Mas ele tem algumas funções bem interessantes da mesma maneira aqui no cantinho, onde você pode revisar o seu código, você pode portar para uma outra linguagem. Então, digamos que você não queira em Python, você queira em Java, sei lá. Você pode submeter aqui e veja que interessante, onde ele vai reescrever todo o seu código, porém em uma outra linguagem de programação. Isso vai facilitar bastante se você precisar fazer essa portabilidade de códigos. Claro que umas funcionalidades em uma determinada linguagem são mais simples, outras mais complexas, mas pelo menos ele vai fazer esta portabilidade. Então pronto, ele já fez aqui, já descreveu. Ele também pode procurar por bugs, ele pode adicionar alguns registros aqui. Então vamos dar uma olhada no que ele é capaz de me oferecer enquanto isso. Ele dá uma olhada no seu texto, ele adiciona ali alguns detalhes específicos sobre algumas alterações de código, isso também vai ajudar. Lembrando que da mesma maneira do texto, onde eu poderia editar o texto nessa parte da direita, eu também posso editar o código diretamente aqui na tela, no código, fazer as minhas devidas alterações. E por fim, a questão de adicionar comentários. Para quem sabe, para quem trabalha na área de programação, sabe que comentar códigos é muito importante, até para deixar todo o rastro e, eventualmente, para que você possa compartilhar este código com outras pessoas. Mas, na prática, as pessoas meio que se esquecem ou os comentários acabam não sendo tão úteis assim. Veja que, em verde, ele deixou todos os comentários do código. Então, tudo que está aqui como //, ele deixou tudo comentado, explicando cada um dos passos que ele desenvolveu neste código. Isso vai ajudar bastante. Não é o fim dos programadores, fique tranquilo aí. Ele vai te ajudar com coisas simples, mesmo porque quando você põe para rodar estes códigos, eventualmente eles podem ter erros. E é claro que você pode interagir com o ChatGPT e pedir que ele corrija ou ele vá mostrando, mas lembrando que desenvolver códigos ou desenvolver plataformas são coisas extremamente complexas. Então, para um bom programador, entender a demanda, entender a necessidade do cliente, entender o ambiente, entender tudo o que se passa, é muito mais relevante do que ficar gerando códigos. Realmente é uma mão na roda, vai ajudar bastante. Eventualmente, se você é programador e tinha que buscar algum código no GitHub, agora você pode utilizar do ChatGPT para um pontapé inicial aqui. Mas fique tranquilo, se você é um bom programador ou um bom profissional, você tem que aprender sobre inteligência artificial e como estas ferramentas podem te ajudar no dia a dia. Agora, se você for um programador meia boca, um gerente de projetos meia boca, aí se bobear não precisa nem de inteligência artificial para te substituir, né? Esta novidade do ChatGPT realmente mostrou algumas funcionalidades que irão ajudar as pessoas no dia a dia. E se você gosta de gerenciamento de projetos e inteligência artificial, não se esqueça de acessar gratuitamente o grupo de WhatsApp, onde frequentemente eu posto algumas informações e estamos no mês de outubro, o mês do meu aniversário, e muitas novidades vêm por aí. Vamos nos conectar? Na descrição aqui do meu vídeo tem todas as minhas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito ativa no LinkedIn, então bora nos conectarmos por lá também. E para que você fique aqui no canal, eu vou deixar 2 outros vídeos relacionados ao mesmo tema para que você continue por aqui.